Olá, vamos para mais um estudo sobre os provérbios da Bíblia, sabedoria de Salomão. Estamos aqui, né, nessa saga, nesses episódios todos, né? Estamos aqui no capítulo 20 e hoje a gente vai finalizar o capítulo 20. Nós vamos do versículo 21 até o versículo 30. Então, vamos comigo? Vamos em frente? Vamos para mais uma jornada juntos? É isso aí. Bom, então peguem aí suas anotações, caderninho, bloquinho de anotações e vamos junto. Vamos juntos nessa. Aqui no 21, versículo 21, quem quiser acompanhar comigo aí com a sua Bíblia, acompanhe aí comigo. No versículo 21 fala o seguinte: a herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no fim. A herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no fim. O que ele quer falar aqui? Para você esperar o tempo certo. De novo, a pressa ela pode te levar para caminhos muitos que não são muito bons. Aqui, quando a gente leva para a questão da herança, é aquelas pessoas que querem antecipar a sua posse, a posse de alguma coisa. E antecipar algo, você pode anotar isso aí, tá? Isso é um código, tá? Antecipar as coisas nem sempre é sinal de prudência. Nem sempre é sinal de prudência. Então, por exemplo, você querer tomar posse antecipada de uma herança, colocando o carro na frente dos bois, é de alguma forma inverter a ordem de prioridades, é você talvez machucar alguém. Então, por exemplo, dentro da parábola do filho pródigo, quem já teve esse contato, Jesus retrata nessa parábola um filho mais moço que pediu ao pai a parte que lhe cabia da herança dele. E essa não era uma prática comum, né? E o que aconteceu com esse pai? Essa atitude desse filho, na verdade, o pai tomou isso como uma agressão. Ou seja, a posse da herança, ela só acontece depois da morte do pai, no caso. Não durante. Isso tomou o pai como uma insensatez muito grande, o machucou. Porque a pessoa viu o filho só estava pensando nos bens materiais. E é isso que a gente vê muito por aí. Então, essa atitude custou muito caro para esse jovem? Claro que custou. Por ele não ter a maturidade para administrar os seus bens, conseguiu então, o pai cedeu as coisas antecipadas, a gastança foi uma gastança irresponsável, sem uma ordem, sem o conhecimento necessário, esbanjou tudo e o que aconteceu? Ele ficou reduzido, esse jovem ficou reduzido à pobreza e foi parar numa pocilga. Então, esse mesmo princípio que é dessa parábola, que é simbólica, ela tem a ver muito com esse versículo. A nossa antecipação, não esperar o tempo certo e querer talvez aquilo que é seu por direito antecipado, por mera, diz assim, por mero desejo do ego ou por mera influência de pessoas que estão ao seu redor. E aí você pode acabar machucando pessoas que amam você por mera influência, por algo que vai vir para você talvez muito na pressa e você não vai dar conta daquilo. Tá? Pensa nisso. Versículo 22 fala o seguinte: não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Então é aquela questão daqui da justiça com as próprias mãos. Não digas, eu me vingarei do mal. Não, a justiça, essa vingança é uma palavra muito forte. A justiça, ela pertence a Deus. Tudo vai vir no seu devido tempo. Não adianta a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. É óbvio que o nosso coração ele vai ser abalado com setas venenosas,
com o nosso mental com influências totalmente negativas, para que a gente realmente se vingue. E aí a gente vai tá sendo os dois pesos e duas medidas, que a gente já comentou em alguns versículos passados. Então, assim, a palavra final é de Deus. Essa vingança tão falada aqui não é a vingança de Deus. Deus irá trazer dentro da lei, da causa e do efeito, aquilo que é necessário. E isso demanda tempo. Isso às vezes não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer fazer o tempo e não podemos fazer o tempo. Então, assim, não adianta a gente retribuir o mal com o mal. Não vai aliviar nossa dor. Só vai trazer mais dor. Então a vingança, ela não cura, apesar que muitos falam curará as feridas, não cura, só deixa a nossa alma com mais feridas abertas. Tá bom? Então é isso que ele quer deixar claro aqui. O único que tem competência para julgar algo é Deus. A gente não tem direito de tomar isso dele. Tá? Então algo foi cometido injustamente, acalma, ele te livrará. A situação ocorrerá, haverá um livramento. Mantenha a sua fé no Senhor, mantenha a sua fé em Deus, mantenha a fé naquilo que você acredita, que as coisas acontecem. Entendeu? Então, aquela situação, né? A gente não precisa levantar a mão. Quando a gente fala levantar a mão, também é levantar a voz. A gente precisa confiar, sabendo que a justiça ela vai ser feita e que não é no nosso tempo. Tá bom? Versículo 23 fala o seguinte: duas espécies de peso, aí, a gente acabou de falar isso. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Bom, aqui acho que no episódio anterior, a gente abriu, acho que no versículo 10, se não me engano, tem alguma coisa a ver com peso também. Aqui é a mesma situação. A desonestidade, ela está em várias áreas da sociedade. Então, balanças enganosas não são boas. Não adianta eu enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, achando que ela está levando, achando que está tirando vantagem. Então muitas pessoas acham que estão fazendo um bom negócio, mas está sendo passado para trás. Então, ou seja, o que ele quer deixar claro aqui, a desonestidade ela está presente em todas as áreas da nossa sociedade, não tem como, desde da mais alto nível até o mais baixo nível financeiro, por exemplo. Ela está no nosso comércio, ela está na indústria. Então, assim, dois símbolos do comércio que ele deixa claro aqui, que revelam essa falta de honestidade. Você pode até escrever pesos e medidas. Então, quando o peso é adulterado, de alguma forma, e Deus abomina essas falsidades, não se tolera dentro da justiça divina transações relacionais ou comerciais ou financeiras que tenham a falsidade e a desonestidade por trás disso. Essas tramóias, elas serão pegas, não tem como, isso será descortinado. Não tem como você ludibriar, enganar, uma hora isso vai ser achado, vai ser visto. Então, como ele fala, a balança enganosa não são boas. O importante é, em qualquer negociação, em qualquer relacionamento, todos saírem satisfeitos. Quando um lado só sai satisfeito, tudo entra em desequilíbrio, tanto um lado como o outro. Haverá cobranças, haverá exigências, haverá dor de cabeça, um monte de coisas. Isso em todas as relações. Então faça a sua vida ser a situação dentro de uma balança equilibrada, onde nas suas relações, até no fechar de um ciclo, você saia bem e a outra pessoa saia bem. Você
Por exemplo, num trabalho, você saiu, mas deixou as portas abertas, entendeu? Não houve algo que poderia abalar, que poderia deixar rusgas, tá? Então, balanças enganosas não são boas. Sempre faça algo não querendo tirar vantagem. A intenção, Deus está te verificando na intenção. Então, se você faz algo querendo tirar vantagem, pode ter certeza que você não vai sair muito bem dessa situação lá no futuro. Isso é descortinado. E aí você vai cair do cavalo, vai passar vergonha. Fora que vai arrumar uma dor de cabeça muito grande para você. Então comece certo, faça as coisas certas. Começou errado, pare aí e recomece. Não comece a coisa no erro. Vai dar M lá na frente. Tá? Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Aqui ele está falando, olha só, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como o homem, isso é o que está fazendo um questionamento. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Ou seja, é a visão daquele homem prepotente, daquele indivíduo que acha que é o dono do mundo, que é o sabedor, que pode realmente bater no peito e falar, não preciso de nada, eu sou maioral. Deus sabe o que está previsto para nós. A gente vem com propósitos e missões a cumprir. Deus dirige nossos passos. Como é que pode o homem entender seu próprio caminho? Como ele pode bater no peito e falar que ele sabe tudo, que ele não precisa mais de nada? Então, assim, nós fazemos planos, isso tem que ser feito. Nós planejamos, nós executamos, mas quem dirige nossos passos é Deus. Nós planejamos, como eu disse, mas a ação quem conduz é Deus. Deus está nas ações, nos nossos movimentos. A gente administra amanhã? Não, a gente planeja o amanhã. A gente faz planos para amanhã. A gente imagina, a gente não conhece o que vai estar ali na frente, a gente não enxerga isso, não tem esse poder de descortinar as portas do futuro. A gente pode planejá-lo, mas Deus sabe o que tem lá na frente. Então, a gente sabe que quando a gente pede algo, não vem aquilo que a gente quer. Isso é a prova disso. A gente planejou isso e não veio da forma que a gente quer, porque não é para ser. Porque naquele momento é o que Deus pode nos oferecer, o que vem é isso. Talvez você querer algo demais e você não ia dar conta, ou poderia te levar para caminhos negativos ou tortuosos. Então, Deus sabe os seus passos, Ele conhece seus passos. Então, muitos aí, eu estou pensando em pão, recebe pedra. Pede um peixe, recebe cobra. Cara, nem sempre vai ser da forma como a gente quer. Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o que tem para nós. Tá bom? Então, planeje sim, coloque planos, mas mantenha sua fé em Deus, mantenha sua sustentação e entenda que se as suas expectativas são frustradas e vão se frustrar, entenda que naquele momento não é esse momento para isso. Deus tem algo melhor para você em seguida. Aguarde, persevere, continue lutando, continue fazendo, que virá aquilo que você quer ali na frente. Confie. Versículo 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente. Laço é para o homem dizer precipitadamente. É santo e só refletir depois de fazer o voto. O que ele quer dizer aqui? É um sinal de grande insensatez você, por exemplo, falar antecipadamente ou precipitadamente ou fazer promessas, no caso assim, sem avaliar o que você está prometendo. Por isso que ele fala, laço, você se acaba se colocando num laço ao dizer uma coisa precipitadamente. E santo é só refletir.
depois de fazer o voto. Ou seja, reflita antes de falar. Quando você fala precipitadamente, sem pensar, as chances de não cumprir aquilo é muito grande, porque você não fez nenhum plano para aquilo. Então você pode estar caindo numa armadilha, prometendo algo que você não vai cumprir. Então é isso que você quer falar. Tenha cuidado em se precipitar, em se apressar na fala, naquilo que você promete, naquilo que você produz, para aquilo não se tornar um laço e você não acabar se enforcando com aquilo, com aquela situação. Então, quantas promessas a gente já fez e não cumpriu por agir precipitadamente? É isso que ele quer fazer. Quando você for naquele intuito de cumprir uma promessa, cumprir uma palavra, pense antes, como ele fala aqui, é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Depois, no caso, fazer o voto. Então, reflita antes de fazer uma promessa. Reflita antes de falar precipitadamente para ver, será que isso que vai sair pela minha boca eu vou cumprir? Será que isso que vai sair da minha boca eu vou macular, eu vou machucar? Senão a nossa palavra não vai ser nunca levada a sério. Você não vai ser uma pessoa de palavra, não vai firmar boas alianças. Quem é a pessoa que vai acreditar em alguém que precipitadamente fala algo, promete algo e não cumpre? Não é uma pessoa de palavra, é uma pessoa que age precipitadamente. Não tem planos, age à la vontade. Versículo 26 fala o seguinte: o rei sábio abana os ímpios, faz gerar sobre eles a roda. Ele abana os ímpios, faz gerar sobre eles a roda. Então, aqui no caso, é a questão do culpado. O culpado de alguma coisa, ele vai ser punido, né? Então, a impunidade, ele abana, né? ele envolve, faz gerar sobre eles a roda do castigo, da culpa, né? Então, assim, a impunidade hoje em dia, você está no nosso DNA e está no nosso dia a dia, é a maior abertura e propaganda para o crime. Então, quando não se pune exemplarmente, de uma forma justa, os culpados, é de alguma forma você dar força para o crime organizado, é você estimular ainda mais a violência. Cada vez mais que se dá brecha para algo que foi totalmente contrário e injusto, e você dá um aval para isso, isso é impunidade. Isso dá aval para muitas coisas ruins. Por isso, um governo que é sábio, como Salomão coloca aqui, ele descobre quem está fazendo mal e o castiga. Inocentar, por exemplo, o culpado e culpar o inocente, por exemplo, são coisas indignas, investidas de impunidade e que abrem brechas para o mal. Então, aquela pessoa que justifica aquele que é perverso, o ímpio, um condenado, esse, para os olhos de Deus, é abominável um ser desse, porque ele está colaborando para o mal. E como a maioria da parte da sociedade não procura saber de fato o que aconteceu, todo mundo não está nem aí. Vai como os outros estão pensando, como já aconteceu, vida que segue, vamos tocar em frente. É isso que ele quer falar aqui. O culpado, ele precisa, esse versículo aqui, que o culpado ele precisa ser punido de acordo com a justiça, de acordo com as coisas certas. Não adianta o cara roubar, matar e sair ileso. Tem que haver punição correta para isso. Como é que ele fala? O rei sábio, aquele rei sábio, abana os ímpios e faz girar sobre eles a roda da justiça. 2 pesos e 2 medidas, de novo a gente botar o peso e medida. Num julgamento, ele só estimula a prática da injustiça.
E aí vai promover muito mais crimes do que a gente pensa. Versículo 27. E isso, gente, isso eu estou falando assim de um tom político, ou talvez de governo, porque como ele falou rei, a gente leva logo para a questão do governo, né? Dos governantes. Mas na nossa vida, a gente tem que ter cuidado também de não dar aval para o mal dentro de nós. Não deixar o mal sair impune por uma ação, uma palavra comedida nossa, mal falada nossa, mal proferida nossa. A gente não pode dar aval para isso, a gente tem que ir lutar. Peraí, falei errado, me desculpa, perdão. Isso são palavras indignas, eu não vou mais cometer tais atos. Você não pode deixar o mal em você ser impune. Senão abre brecha em você e você começa a realmente se tornar um criminoso. Onde você mesmo se dá o aval, você mesmo bate o martelo e daqui a pouco você se acha que está certo. Toma cuidado com isso. O mal em você, ele tem que ser julgado. Ele tem que ser tomado à consciência. Você não pode deixar isso proliferar. Tá vendo? A gente foi praticamente de um macro para o micro, trazendo aqui para a nossa realidade. O versículo 27, ele fala o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Ou seja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Por dentro dessa intimidade com Deus, a gente tem suas qualidades. Ele deixa dentro de nós suas qualidades divinas. Como Jesus deixou bem claro, o reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses, né? Ele deixou isso muito bem claro aqui para nós. Então, me perdoe que acabou entrando aqui uma colocação. Mas assim, ele deixou muito claro para nós que que ele falou, o reino dos céus está dentro de vós, vós sois deuses. Logo, o que acontece nesse instante? Eu tenho dentro de mim esquadrinhados, no meu íntimo, as qualidades de Deus, a capacidade de cocriação, as suas virtudes. Eu só tenho que me despertar para isso. Quando ele fala o espírito do homem é a lâmpada, olha só que coisa forte, é a lâmpada do Senhor. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, a alma é uma coisa, espírito é outra. O nosso espírito, que é a centelha divina, é a lâmpada do Senhor, é aquilo que acende para que ilumine, para que a gente descubra através da alma que está aqui, né, que as suas virtudes, as suas qualidades nesse mundo que vivemos. Então, ninguém consegue sondar o nosso íntimo como Deus, a não ser o Espírito que está contido aqui em nós. Porque Ele é a lâmpada, o Espírito humano é como a lâmpada do Senhor, que ilumina os corredores dos rumos da nossa vida, os corredores que a alma vai percorrer. Então, significa que uma pessoa ela pode se esconder de outros, mas ela nunca ela vai conseguir se esconder de si mesma. Ela pode enganar os outros, ludibriar os outros, mas não consegue mentir para sua própria consciência, porque a sua consciência ela vai vir lhe punir, ela vai vir lhe cobrar, é por onde a justiça divina vem lhe cobrar. Então, o que ele quer deixar claro aqui é exatamente isso. Se a lâmpada do Senhor está dentro de nós, eu tenho que iluminá-la do jeito correto. Ela esquadrinha o mais íntimo do meu ser. Ela vai iluminar caminhos tortuosos se eu fizer essa escolha. Vai iluminar caminhos generosos e bondosos também se eu iluminar para esse lado. A consciência nossa, humana, ela é como uma lâmpada
que revela, olha só que forte isso aqui, que revela toda a escuridão de transgressões. E se eu não entender essas revelações, esses caminhos que vêm para onde está as transgressões, eu caio nela. Entendeu? Então, interprete assim: você tem uma lâmpada dentro de você, que é a luz divina do Senhor, é a lâmpada de Deus, que ela está ligada a todo momento, te mostrando os bons caminhos, te mostrando os becos escuros, os caminhos que são carregados de pecado, de transgressão, né? E essas situações, no caso, se eu não me ater da forma correta, se eu não entender isso, eu caio. Então, se eu carrego a luz divina dentro de mim, se dentro de mim está a lâmpada do Senhor, que eu me permita que essa luz ilumine os melhores caminhos. Isso é uma coisa que eu posso pedir em oração, que eu posso pedir em meditação, sempre, diariamente, para Deus, em minhas orações. 28. Amor e fidelidade guardam o rei, com amor sustém ele o seu trono. Amor e fidelidade guardam o rei, com amor sustém ele o seu trono. Deus é que levanta os reinos, Deus é que abate reinos, levanta reis, destrona reis, ok? Então, é o que ele quer falar aqui: amor e fidelidade guardam o rei, com amor sustém ele. Aquele reino, se você governa a sua vida com amor e fidelidade, você realmente não precisará ser destronado. Então, por exemplo, não se constrói, tudo que se constrói dentro da justiça e da honestidade, tudo tem tendência a ter durabilidade, a ter resistência futura. Então, nunca se constrói nada, não se constrói um governo duradouro que se dura através da violência, de derramamento de sangue, de chicote, de paulada. Não se conquista nunca o respeito ao próximo e nem a obediência do seu povo se você agir com inverdades e com injustiças e com incoerências. Então, o que ele pede aqui, para que o trono ele se estabeleça com benignidade, com segurança, benignidade, né? Benignidade, com bondade, com parcimônia, com amor, com fidelidade. Essas palavras fortes que ele usou aí: amor e fidelidade guardam o rei. Olha só, isso é uma chave, duas chaves importantes. Você tendo amor e fidelidade naquilo que você faz, naquilo que você professa, a confiança e a sustentabilidade em Deus, você pode ter certeza que Deus sustentará o teu trono. Isso é uma chave para todos os empreendimentos, até físicos, na sua vida. Tudo que você faz tem que ter amor envolvido, tem que ter fidelidade envolvida. Fidelidade vai ter a ver com ser fiel aos seus princípios, fiel àquilo que você acredita, fiel ao seu caráter, à sua personalidade, aquilo que você professa. Isso dá sustentabilidade, isso dá imortalidade para tudo que você faz, tá? Então pensa nisso. Olha aí, duas palavras fortes: faça as coisas pautadas pelo amor e pela fidelidade, que as coisas Deus sustém. 29 fala o seguinte, versículo 29: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Bom, interessante que aqui a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos os cabelos brancos. Ele está falando de dois polos que faz parte da nossa vida. A nossa vida, ela é feita assim como o ano, ela é feita de várias estações, tá? E quando independente, cada fase dessa da vida, cada estação dessa da nossa vida,
ela tem a sua especificidade, ela tem a sua beleza própria, ela tem suas conquistas, né? A infância, a juventude, a maturidade, que é a parte adulta, a velhice. Cada fase dessa, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua própria beleza nessa grande viagem nossa que é a vida. Então, aqui ele destaca duas estações: a do sábio, que é o dos cabelos brancos, e a do jovem. Então, o jovem, ele representa o quê? A força, representa o vigor, representa a agilidade, a presteza, aquela explosão, aquela tenacidade, né? Aquela impetuosidade dos jovens. E em contrapartida ele traz pra gente como ele fala aqui, os velhos dos cabelos brancos, que traz a experiência, que traz a sabedoria, que traz também o discernimento para a vida, que traz a prudência, que traz uma visão próspera, uma força mais uma estabilidade, uma maturidade. Então, o que ele fala aqui? O que ele quer deixar claro aqui? Olha, esse versículo também é um dos mais importantes também. Ele quer deixar claro aqui que a gente não tem que combater o velho, nem o velho combater o jovem velho, o velho e o jovem. Não. A gente tem os dois em nós, a gente tem todas essas estações em nós. A gente tem que aprender a conviver com elas e somar esforços como grandes parceiros. Então a gente deve caminhar de mãos dadas com o jovem que tem dentro de nós e com o idoso que tem dentro de nós. Muitos jovens, né, às vezes pais falam comigo: "Ih, meu filho parece um velho. Só porque só se interessa por isso, é tudo retido, gosta de estudar, metódico, não sei o quê." A gente tem as forças dentro de nós. O que a gente tem que aprender é viver nessa parceria, caminhar realmente de braços, de mãos dadas com o nosso jovem e com o nosso velho dentro de nós. Porque um é o saber, o outro é a força. E a gente vai precisar, né, de músculos fortes para conseguir prosseguir na vida, e cabelos brancos, né, que é a experiência para que a gente possa realmente sustentar todos os empreendimentos que o jovem vai buscar, que essa força vai buscar, mas com sabedoria, com prudência e com discernimento, que é própria dos cabelos brancos, né? Que é a sabedoria dos velhos. A gente busca essa sabedoria e a gente tende a acoplar isso diariamente, né? Então pensa nisso, tenta encontrar a unidade do jovem que tem dentro de você, que ainda está muito forte, e com o velho experiente que também está dentro de você, de coisas que você já buscou, que unindo essas duas forças, você vai ver que força indescritível você terá nos seus empreendimentos, nas suas relações, nas suas situações na sua vida. Essas duas é o que ele está deixando claro aqui dessa chave, né, desse provérbio. Ele deixa duas estações fortes aqui que com certeza te ligam à prosperidade, né? O afã, aquela vontade do jovem, aquela impetuosidade, aquela necessidade, e a experiência e a prudência e discernimento do idoso, do mais experiente, do sábio. Junte essas duas forças que você se torna imparável. Versículo 30, que é o último, ele fala o seguinte: os açoites e as feridas purificam o mal, e as pancadas penetram até o mais íntimo do ser. Então, ou seja, é aquela situação das mais escolhas. E outra coisa que ele quer falar aqui, ó: os açoites feitos purificam o mal, as pancadas penetram até o mais íntimo do ser. Quando a gente não está atento às coisas da vida, ou a gente faz mais escolhas, é óbvio que a justiça divina, a lei da causa e do efeito, que a lei é uma lei imutável, é uma lei universal, ela vai nos repreender. A disciplina de Deus, ela vai nos repreender. Isso é óbvio. Então, quem não aprende com a dor,
Não vai aprender de forma nenhuma. A dor, ela vem para nos fazer aprender. Esse versículo está falando isso, ó. Os açoites feridos purificam o mal, ou seja, nos purificam, expurgam o mal. As pancadas penetram até o mais íntimo do ser para lhe fazer aprender. Então, assim, o que ele quer falar? Os castigos, que a gente chama de castigos, aquelas coisas que às vezes não dão certo, os obstáculos, as negatividades que aparecem na nossa vida, ela vem para nos mostrar, talvez, o quão ainda somos fracos ou o quão ainda somos invigilantes para que a gente possa, de alguma forma, checar e verificar uma situação para que a gente possa nos lapidar e melhorar. A disciplina que seremos impostos diante de uma situação dessa, no momento que ela é aplicada, ela não é encarada às vezes por um motivo de alegria, mas de muito pesar. Mas se a gente olhar ela com outro olhar, tipo assim, nossa, o que será que Deus quer falar comigo? De vez ficar lamentando, o que tem por trás disso que eu possa aprender? É na dor que eu vou, é no sofrimento que eu vou aprender, que eu vou me lapidar, que eu vou aprender a me tornar um ser humano melhor. É sentindo a dor que eu vou ver aonde eu fui falho. Porque senão eu não estaria nesse mundo, eu estaria num mundo aí de espíritos felizes, onde não há o mal, não precisaria dessa polaridade. Se eu estou aqui, vivendo nesse planeta, na planeta Terra, nessa dimensão, e existe essa polaridade, essa escolha que às vezes são negativas, são tortuosas, é porque elas estão aí para me purificar. Elas estão aí para me mostrar o meu lado sombra, que muitas vezes eu não quero ver, mas a vida ela me imputa através de uma pessoa ou de uma situação para que isso fique bem claro, bem externado, para que eu possa dar conta disso, eu possa melhorar isso em mim. Então eu vou tomar os açoites, as feridas vão ser abertas, devido pode ser as feridas de um trauma, de um passado, para que você possa ir atrás e lidar com isso. Então muitas feridas são abertas para elas serem purificadas, elas serem restauradas de uma outra forma, para que elas não se abram com facilidade de novo. Então, nossa, a gente pega muitas pessoas que às vezes vão no nosso consultório nos procurar, principalmente para cuidar de feridas emocionais e feridas traumáticas. A gente não dá conta disso sozinho, e muitas vezes a gente precisa de ajuda. E procurando um profissional, procurando uma pessoa que possa lhe auxiliar nisso, ali ajuda a passar por isso mais forte, mais resistente, e fazer você entender que isso que está se abrindo toda hora, essa ferida que está se abrindo, é porque precisa, a vida está te mostrando que você precisa melhorar, que você precisa se haver com isso, para você se tornar mais forte, para que seu casco seja mais resistente. Então, entenda que os açoites e as feridas, elas purificam o mal. Aquilo que vem contrário, que a gente chama de contrário, de negativo, elas vêm nos purificar. Elas vêm nos botar no caminho novamente. Isso para aquele que vê dessa forma. Porque se você relutar contra isso, você nunca vai ver nas entrelinhas a mensagem que isso quer mostrar para você. A vida te mostra uma rua sem saída, não para você ficar parado ali constantemente olhando, não, agora não vou para lugar nenhum, agora não tenho para onde ir, não. Para você voltar de novo e escolher um outro caminho. É sofrido voltar de novo? É, mas assim é a vida. Porque com certeza num próximo caminho você não vai talvez escolher na impetuosidade a situação, você não vai escolher, como ele fala, de uma forma precipitada, apressada. As coisas vão vir de acordo como tem que vir.